O caminhoneiro sofre humilhação na empresa e descobre a traição assustadora da patroa. Antônio Carlos, o Tonhão da Scania, nunca tinha passado por nada parecido em seus 22 anos de estrada pela Transportes Horizonte. Um cara de 54 anos, marcado pelo sol no rosto, mãos calejadas e um coração mais firme que o aço do seu caminhão. Ponto final. Mas naquele dia, tudo desabou numa tempestade de vergonha, dedos em riste e uma voz cortante, cheia de acusações que fizeram o sangue gelar no coração do homem. Era uma manhã abafada. O pátio da empresa fervia com os sons dos motores rugindo, mas o silêncio que caiu no momento da bronca do Maurício, o novo gerente, foi de congelar tudo. Tonhão tinha chegado atrasado por causa de um acidente no trecho, coisa que, para quem respira a estrada, é o tipo de perigo imprevisível que ninguém controla. Mas o Maurício jogou isso na cara dele, em público, com uma raiva quase doentia. Você é o culpado, desrespeito total, não merece estar aqui. Ave, murmurou alguém próximo, mas ninguém teve coragem de defender na hora. O gerente estava ali para esmagar. No meio de tudo, a cena tinha um quê quase sobrenatural. Uma nuvem espessa de poeira que se levantou com o vento, semicerrando os olhos de Tonhão, o chão de cimento rachado, a sombra cruel que Maurício projetava na parede da empresa. E naquele instante, um silêncio pesado tomou conta, interrompido só pelo motor do caminhão de Tonhão que ainda gargalhava, quente e solitário. Do lado de fora, Cleide, a mulher que sempre foi sua fortaleza, esperava com o coração apertado. Ela sentiu o golpe mesmo de longe. Seu rosto se contorceu numa mistura de raiva e medo pelo marido. Ela sabia que aquele ataque público não era só sobre o atraso. Havia mais ali, uma sombra escura que ninguém queria falar, algo perigoso que podia desmoronar tudo o que Tonhão construiu. De repente, um telefonema inesperado da própria Marta, dona da Transportes Horizonte, trouxe um suspense quase palpável. Ah, então segura firme, porque essa viagem só tá começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A história começa aqui, no limiar da queda e da subida, entre gritos abafados e segredos terríveis que ameaçam afundar uma vida de suor e respeito. Tonhão respirava fundo, tentando se acalmar antes da conversa com Marta. O coração batia forte. O que ela quer? O que eu fiz para merecer isso? Aspé, não adianta. Só me resta enfrentar isso. Ao chegar na sala da patroa, sentiu o frio das paredes que pareciam acompanhá-lo em um labirinto de incerteza. Marta estava sentada atrás da mesa, com um semblante sério. Assim que ele entrou, ela ergueu o olhar e suspirou. Tonhão, senta. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ele respondeu, tentando manter a voz firme. Sobre o que aconteceu mais cedo e outras coisas. Envolventes, disse ela, com um tom que já o alarmava. Ele não sabia o que esperar. De repente, a porta se abriu rapidamente. Um homem jovem, com tatuagens nos braços e um olhar nervoso, entrou como um furacão. Marta, desculpa interromper, mas tem algo gravíssimo acontecendo. O clima ele mesmo estava estagnado. As cores na sala pareciam desbotar. Tonhão sentiu um frio na espinha. Algo muito errado estava prestes a ser revelado. Marta, o que ele está fazendo aqui? Perguntou Tonhão, o medo fazendo sua voz tremer. O homem encarou Tonhão com uma expressão tensa. Tem gravações, Tonhão, do Maurício. Ele não é quem você pensa. Os olhos de Marta se arregalaram. Você não deveria estar aqui, Max.
Seu tom agora era de pânico. Não estou aqui para te machucar, Marta. Precisamos agir, ele disse, virando-se para Tonhão. O Maurício está manipulando a empresa. Ele está envolvido com um esquema de desvio de dinheiro e ele tem conhecimento sobre a sua esposa. Tonhão sentiu o chão se abrir. Cleide, o que ela tinha a ver com tudo isso? Do que você está falando? Ele estava planejando usar a Cleide como um peão na jogada dele. O Maurício sabia da relação de vocês e estava buscando desestabilizar tudo, Tonhão, querendo gerar confusão entre os motoristas e a empresa. Era tudo uma armadilha, disse Max, ofegante. Tonhão mal podia respirar. A traição, que pensou que era do gerente, estava ligada à sua vida pessoal, à sua esposa. Marta, você sabia disso? A raiva subia, se moldando a cada momento. Ela balançou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia, Tonhão. Eu juro. Tudo isso pode ser um plano dele para se salvar e destruir você. Acordei para a situação ontem. A informação pareceu cortar Tonhão como uma faca. Era como se sua vida tivesse sido destruída em instantes. Isso não é possível. Cleide, ela é inocente. E você não avisou? Sua voz se partia no meio da sentença. Eu estava tentando proteger você. Mas Marta engoliu um choro. Mas não sei mais em quem confiar. Os três se entreolharam. A atmosfera estava pesada e tensa. Tem que haver um jeito de expor tudo isso, sussurrou Max, enquanto olhavam para a porta, como se Maurício pudesse entrar a qualquer momento. O pátio da empresa ainda fervia com os sons dos motores, mas para Tonhão, tudo estava em silêncio, enquanto ele começava a entender que o jogo estava apenas começando. Agora não era só sobre ele, mas sobre Cleide, a confiança desmoronada entre todos ali. O que mais havia por trás do sorriso frio de Maurício? Essa viagem estava longe de acabar. Tonhão respirava fundo, tentando se acalmar antes da conversa com Marta. O coração batia forte. O que ela quer? O que eu fiz para merecer isso? As perguntas martelavam sua mente. Ele olhou ao redor. Os olhares dos colegas eram pesados. Ainda pesava a humilhação. Não adianta. Só me resta enfrentar isso. Assim que entrou na sala da patroa, a sensação de que estava atravessando um labirinto de incertezas aumentou. Marta estava sentada, com um semblante que não deixava entrever nada de bom. Assim que ele entrou, ela ergueu o olhar e suspirou. Tonhão, senta. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ele tentou manter a voz firme. Sobre o que aconteceu mais cedo e outras coisas. Envolventes, disse ela, com um tom que já o alarmava. De repente a porta se abriu rapidamente. Um homem jovem, cheio de tatuagens nos braços e olhar nervoso, entrou como quem trazia um vendaval. Marta, desculpa interromper, mas tem algo gravíssimo acontecendo. O clima ali dentro era como se alguém houvesse puxado um tapete. As cores pareceram desbotar. Tonhão sentiu um frio na espinha. Algo muito errado estava prestes a ser revelado. Marta, o que ele está fazendo aqui? Perguntou Tonhão, sua voz tremendo. O homem encarou Tonhão com intensidade. Tem gravações, Tonhão, do Maurício. Ele não é quem você pensa. Os olhos de Marta se arregalaram. Você não deveria estar aqui, Max. Seu tom agora era de pânico. Eu não estou aqui para te machucar, Marta. Precisamos agir, ele disse, virando-se para Tonhão. O Maurício está manipulando a empresa. Ele está envolvido com um esquema de desvio de dinheiro e ele tem conhecimento sobre a sua esposa. O mundo de Tonhão parecia ruir. Do que você está falando? Ele estava planejando usar a Cleide como um peão na jogada dele. O Maurício sabia da relação de vocês e estava buscando desestabilizar tudo, Tonhão. Querendo gerar confusão entre os motoristas e a empresa. Era tudo uma armadilha, disse Max, ofegante. Tonhão mal podia respirar. Cleide, ela é inocente. E você não avisou? Sua voz se partia no meio da sentença. Eu estava tentando proteger você, mas... Marta engoliu um choro. Mas não sei mais em quem confiar.
Então, uma palhaça cientista e delegada, Clara, entrou abruptamente, com os olhos esbugalhados. Marta, a situação é crítica. As gravações devem ser entregues à polícia agora. Ouvindo isso, Tonhão engoliu em seco. Gravações? Que gravações? Calma, Tonhão. Deixa eu explicar. Começou Marta, mas Clara insistiu com urgência. Não temos tempo. O Maurício está sendo protegido por alguém dentro da empresa. Eu o vi em um estacionamento. Ele estava se encontrando com um dos diretores. O tempo pareceu parar. Qual diretor? Perguntou Tonhão, o coração disparado. É o Miguel, eu tenho certeza. Ele é o ponto da resistência. O plano deles é muito maior do que você imagina, Tonhão. Eles estão mexendo com mais do que apenas dinheiro. Tem a ver com um jogo sujo, que envolve a desestabilização da transportadora e até gente da alta esfera política. A sala se tornou um mar de gritos, desespero e confusão. Cada palavra era como chumbos acertando o peito de Tonhão. Miguel, seu colega de tantos anos, como ele poderia ser parte de algo assim? Precisamos ir até ele agora, sugeriu Clara. Nesse momento, um telefone tocou, e todos se viraram assustados. Era uma mensagem de Cleide. Tonhão, me ajuda. Estou em perigo. O Maurício veio aqui. O coração de Tonhão disparou com um aperto. O que aconteceu com minha esposa? Ele se desesperou, a raiva se misturando com o medo. O desespero tomou conta dele. Agora, além da traição de Maurício e o jogo sujo de Miguel, Tonhão sentia que a vida que havia construído estava em um fio, prestes a se romper. O que mais estava oculto por trás daquele silêncio ameaçador? Essa batalha estava apenas começando. E o caminho à frente estava cheio de armadilhas e revelações inesperadas. Tonhão respirava fundo, tentando se acalmar antes da conversa com Marta. O coração batia forte. O que ela quer? O que eu fiz para merecer isso? As perguntas martelavam sua mente. Ele olhou ao redor. Os olhares dos colegas eram pesados. Ainda pesava a humilhação. Não adianta, só me resta enfrentar isso. Assim que entrou na sala da patroa, a sensação de que estava atravessando um labirinto de incertezas aumentou. Marta estava sentada, com um semblante que não deixava entrever nada de bom. Assim que ele entrou, ela ergueu o olhar e suspirou. Tonhão, senta. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ele tentou manter a voz firme. Sobre o que aconteceu mais cedo e outras coisas, envolventes, disse ela, com um tom que já o alarmava. De repente, a porta se abriu rapidamente. Um homem jovem, cheio de tatuagens nos braços e olhar nervoso, entrou como quem trazia um vendaval. Marta, desculpa interromper, mas tem algo gravíssimo acontecendo. O clima ali dentro era como se alguém houvesse puxado um tapete. As cores pareceram desbotar. Tonhão sentiu um frio na espinha. Algo muito errado estava prestes a ser revelado. Marta, o que ele está fazendo aqui? Perguntou Tonhão, sua voz tremendo. O homem encarou Tonhão com intensidade. Tem gravações, Tonhão, do Maurício. Ele não é quem você pensa. Os olhos de Marta se arregalaram. Você não deveria estar aqui, Max. Seu tom agora era de pânico. Eu não estou aqui para te machucar, Marta. Precisamos agir. Ele disse, virando-se para Tonhão. O Maurício está manipulando a empresa. Ele está envolvido com um esquema de desvio de dinheiro e ele tem conhecimento sobre a sua esposa. O mundo de Tonhão parecia ruir. Do que você está falando? Ele estava planejando usar a Cleide como um peão na jogada dele. O Maurício sabia da relação de vocês e estava buscando desestabilizar tudo, Tonhão. Querendo gerar confusão entre os motoristas e a empresa. Era tudo uma armadilha, disse Max, ofegante. Tonhão mal podia respirar. Cleide, ela é inocente, e você não avisou? Sua voz se partia no meio da sentença. Eu estava tentando proteger você, mas... Marta engoliu o choro, mas não sei mais em quem confiar. Então, assim que Max falou, um barulho estrondoso ecoou do estacionamento. O chão tremeu, e todos se viraram assustados. A porta da sala se abriu com força e um caminhão despencou para dentro da empresa, descontrolado. O veículo bateu na parede e o impacto foi devastador.
pedaços de metal, vidro quebrado, poeira levantada. A cena virou um caos. Tonhão gritou, Cleide! O coração dele martelava como um louco. Ele sabia que a esposa tinha ficado na empresa para se preparar para a reunião. O pânico tomou conta dele. Marta e Max correram para a janela. E o que viram apenas aumentou a aflição. Dentro do caminhão, uma figura conhecida aparecia entre os escombros. Maurício. Ele estava se arrastando, uma expressão de desespero em seu rosto, mas não estava sozinho. Uma mulher emergiu dele com uma atitude desafiadora. Você aqui, Cleide. A descoberta cortou Tonhão como uma faca. A mulher que ele tinha amado e defendido estava agora ao lado do homem que o traía. O que está acontecendo aqui? A voz de Maurício era rouca e carregada de raiva. Você não devia ter se envolvido, Cleide. Agora não há volta. Tonhão mal conseguia pensar. Os olhares entre Cleide e Maurício trocavam uma tensão que ele não podia entender. Por que você está com ele? O que está acontecendo? A ira e a dor se misturavam em seu peito. Tonhão, eu... E enquanto Cleide tentava explicar, algo brilhou no olhar de Maurício. Um sorriso quase vitorioso. Você acha que sabe de tudo? Essa é a sua grande chance de descobrir a verdade, Tonhão. Tudo o que você conhecia, tudo o que acreditou, está prestes a desabar. E no fundo, um sentimento de traição se intensificava. O que você quer dizer? Perguntou Tonhão, o tremor na voz revelando a fragilidade interna. Os dois juntos? Isso é o que você realmente acha? Tonhão, Cleide não é quem você imagina. Ela faz parte do plano. As palavras ecoaram pela sala, e a realidade se desfez em 1000 pedaços. O que mais estava escondido nas sombras? O que Cleide tinha realmente a ver com tudo isso? Era o segredo mais profundo, uma manipulação bem orquestrada. E agora, Tonhão se via em um labirinto de traição, seus sentimentos em frangalhos, enquanto o futuro se tornava uma incógnita aterradora. A batalha para recuperar sua vida estava apenas começando, cheia de reviravoltas que nem mesmo ele poderia prever. Tonhão respirava fundo, tentando se acalmar enquanto a tensão na sala aumentava. O olhar de Cleide estava distante e Maurício se aproximava com um sorriso que beirava a malignidade. Você realmente acha que ela está do seu lado, Tonhão? A provocação correu fria pelas veias dele. A verdade, no entanto, estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Chega, não quero ouvir mais você, gritou Tonhão, a voz ecoando como um trovão. Mas a cena já estava em movimento. Cleide piscou, e os olhos dela brilhavam com uma emoção estranha, uma centelha de algo não identificado, e no fundo, a confusão começou a tomar conta dele. Maurício se virou e, com um gesto sutil, gesticulou. O ambiente estava tenso, todo mundo ali parecendo estar esperando algo. Quando o silêncio se aprofundou, a porta da sala se abriu novamente, e um grupo de homens entrou. Eles não eram qualquer um. Todos vestiam uniformes, possuíam um olhar cauteloso, e em suas mãos, documentos que pareciam oficiais. Polícia Federal, todos no chão. A voz firme de um dos policiais cortou o ar. O pânico cresceu instantaneamente. Todo o demônio contido na sala chegou ao seu ápice. Tonhão prestou atenção nas vozes que murmuriam ao redor. Cleide começava a tremer, uma expressão de terror estampada no rosto. Do que se trata? Maurício perguntou, tentando manter a pose, mas o medo escorrendo pela sua fronte. Estamos aqui para investigar o esquema de corrupção dentro da empresa. Informações sobre desvio de verba e envolvimento de personagens-chave, disse o policial, olhando direto para Maurício. A acusação pairou no ar como um veneno. Tonhão sentiu as pernas fraquejarem. Tudo o que acreditava parecia desmoronar. Mas o que isso tem a ver com Cleide? Ele gritou, inquieto. O olhar de Cleide era um misto de desespero e algo mais. Um medo profundo que Tonhão nunca havia visto antes. Sei que ela estava ciente do que estava acontecendo. Várias movimentações financeiras estranhas foram feitas em nome dela. Estava dentro do jogo,
e agora pode ser presa por conluio, declarou o policial. Tonhão sentiu o coração parar. Como assim, Cleide? Você sabia de tudo? Você estava com Maurício? As palavras saíram como um golpe. Não, eu juro, eu fiz algumas entregas, mas não sabia. Ela começou, a voz trêmula, mas ele sentia que a cada palavra, uma nova camada de traição se revelava. Você fez entregas? Do que você está falando? A confusão e a dor se tornavam insuportáveis, a raiva crescendo em seu peito. Tudo o que construíram parecia afundar, e a luz se apagava na sala. Tonhão, Cleide sussurrou, mas ele não queria ouvir. O policiamento passava atrás dele, cercando Maurício, que estava cada vez mais nervoso. A máscara de segurança havia caído. É hora de revelar toda a verdade. Maurício disparou com um tom nervoso. Tudo o que planejei centrou-se na manipulação da empresa. Mas sim, Cleide foi minha aliada. Eu só não acreditei que ela fosse tão fácil de usar. Ele sorriu, uma risada cruel. O ar parecia pesado, e um silêncio mortal tomou conta da sala. Tonhão olhou para Cleide, que parecia tão pequena agora, tão perdida. O desespero estava em seu olhar, mas a traição também. Você trabalhou junto a ele. Você levou minhas informações. Você... A voz dele tremia. Um aperto no peito que quase o derrubava. Mas antes que Cleide pudesse responder, um grito estourou do fundo da sala. Não, tudo foi uma armadilha. Uma mulher surgiu com a expressão furiosa apontando para Maurício. Ele não é quem você pensa. Tonhão virou-se para reconhecer a mulher. Era Marta, a sua patroa. Essa foi uma jogada. E agora ele quer que você acredite que Cleide está envolvida. Não caia na armadilha dele, Tonhão. Ele está manipulando tudo. Marta avançou, mas antes que pudesse se aproximar, uma enorme explosão ecoou do lado de fora da empresa como um trovão. O chão tremeu sob os pés, e as janelas estouraram em fragmentos. Vingança! Ele vai tentar. Maurício gritou, tentando correr, mas os policiais o agarraram. A cena se tornou um caos absoluto, enquanto todos buscavam escapar da poeira e dos destroços que começaram a cair do teto. Tonhão estava paralisado no meio dessa tempestade. A verdadeira natureza de Cleide, a lealdade dela, tudo estava se dissolvendo. Ele se virou para a limpa e então viu-a, chorando, perdendo a esperança. Tonhão, eu não fiz nada. Mas a cena estava mais complicada do que nunca. O que era verdade e o que era mentira? Ele sentiu a confiança escorregar como areia entre os dedos. Uma fração de segundo antes de tudo desabar ainda mais, uma voz no fundo de sua mente gritou. A batalha não acabou. Há muito mais segredos escondidos atrás daquela explosão. E com esse pensamento, a incerteza se transformou em um novo campo de batalha, onde a lealdade, o amor e a verdade se tornariam armas perigosas para todos os envolvidos. Tonhão respirava fundo, tentando se acalmar enquanto a tensão na sala aumentava. A verdade, no entanto, estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Chega, não quero ouvir mais você! Gritou Tonhão, a voz ecoando como um trovão. Mas a cena já estava em movimento. Cleide piscou e os olhos dela brilhavam com uma emoção estranha, uma centelha de algo não identificado, e no fundo, a confusão começou a tomar conta dele. Maurício se virou e, com um gesto sutil, gesticulou. O ambiente estava tenso, todo mundo ali parecendo estar esperando algo. Quando o silêncio se aprofundou, a porta da sala se abriu novamente, e um grupo de homens entrou. Eles não eram qualquer um. Todos vestiam uniformes, possuíam um olhar cauteloso e em suas mãos documentos que pareciam oficiais. Polícia Federal, todos no chão. A voz firme de um dos policiais cortou o ar. O pânico cresceu instantaneamente. Todo o demônio contido na sala chegou ao seu ápice. Tonhão prestou atenção nas vozes que murmuriam ao redor. Cleide começava a tremer, uma expressão de terror estampada no rosto. Do que se trata?
Maurício perguntou, tentando manter a pose, mas o medo escorrendo pela sua fronte. Estamos aqui para investigar um esquema de corrupção dentro da empresa. Informações sobre desvio de verba e envolvimento de personagens-chave, disse o policial, olhando direto para Maurício. A acusação pairou no ar como um veneno. Tonhão sentiu as pernas fraquejarem. Tudo o que acreditava parecia desmoronar. Mas o que isso tem a ver com Cleide? Ele gritou inquieto. O olhar de Cleide era um misto de desespero e algo mais. Um medo profundo que Tonhão nunca havia visto antes. Sei que ela estava ciente do que estava acontecendo. Várias movimentações financeiras estranhas foram feitas em nome dela. Estava dentro do jogo e agora pode ser presa por conluio, declarou o policial. Tonhão sentiu o coração parar. Como assim, Cleide? Você sabia de tudo? Você estava com Maurício? As palavras saíram como um golpe. Não, eu juro. Eu fiz algumas entregas, mas não sabia. Ela começou, a voz trêmula. Mas ele sentia que a cada palavra, uma nova camada de traição se revelava. Você fez entregas? Do que você está falando? A confusão e a dor se tornavam insuportáveis, a raiva crescendo em seu peito. Tudo o que construíram parecia afundar, e a luz se apagava na sala. Tonhão, Cleide sussurrou, mas ele não queria ouvir. O policiamento passava atrás dele, cercando Maurício, que estava cada vez mais nervoso. A máscara de segurança havia caído. É hora de revelar toda a verdade. Maurício disparou com um tom nervoso. Tudo o que planejei centrou-se na manipulação da empresa. Mas, sim, Cleide foi minha aliada. Eu só não acreditei que ela fosse tão fácil de usar. Ele sorriu, uma risada cruel. O ar parecia pesado, e um silêncio mortal tomou conta da sala. Tonhão olhou para Cleide, que parecia tão pequena agora, tão perdida. O desespero estava em seu olhar, mas a traição também. Você trabalhou junto a ele. Você levou minhas informações. Você... A voz dele tremia. Um aperto no peito que quase o derrubava. Mas antes que Cleide pudesse responder, um grito estourou do fundo da sala. Não! Tudo foi uma armadilha. Uma mulher surgiu, com expressão furiosa, apontando para Maurício. Ele não é quem você pensa. Tonhão virou-se para reconhecer a mulher. Era Marta, a sua patroa. Essa foi uma jogada. E agora, ele quer que você acredite que Cleide está envolvida. Não caia na armadilha dele, Tonhão. Ele está manipulando tudo. Marta avançou. Mas antes que pudesse se aproximar, uma enorme explosão ecoou do lado de fora da empresa, como um trovão. O chão tremeu sob os pés, e as janelas estouraram em fragmentos. Vingança! Ele vai tentar! Maurício gritou, tentando correr, mas os policiais o agarraram. A cena se tornou um caos absoluto, enquanto todos buscavam escapar da poeira e dos destroços que começaram a cair do teto. Tonhão estava paralisado no meio dessa tempestade. A verdadeira natureza de Cleide, a lealdade dela, tudo estava se dissolvendo. Ele se virou para a limpa e então viu-a, chorando, perdendo a esperança. Tonhão, eu não fiz nada. Mas a cena estava mais complicada do que nunca. O que era verdade e o que era mentira? Ele sentiu a confiança escorregar como areia entre os dedos. Uma fração de segundo antes de tudo desabar ainda mais, uma voz no fundo de sua mente gritou: a batalha não acabou. Há muito mais segredos escondidos atrás daquela explosão. E com esse pensamento, a incerteza se transformou em um novo campo de batalha, onde a lealdade, o amor e a verdade se tornariam armas perigosas para todos os envolvidos. Tonhão respirava fundo, tentando se acalmar enquanto a tensão na sala aumentava. O olhar de Cleide estava distante, e Maurício se aproximava com um sorriso que beirava o maligno. Você realmente acha que ela está do seu lado, Tonhão? A provocação correu fria pelas veias dele. A verdade, no entanto, estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Chega! Não quero ouvir mais você! Gritou Tonhão.
a voz ecoando como um trovão. Mas a cena já estava em movimento. Cleide piscou e os olhos dela brilhavam com uma emoção estranha. Uma centelha de algo não identificado e, no fundo, a confusão começou a tomar conta dele. Maurício se virou e, com um gesto sutil, gesticulou. O ambiente estava tenso, todo mundo ali parecendo estar esperando algo. Quando o silêncio se aprofundou, a porta da sala se abriu novamente e um grupo de homens entrou. Eles não eram qualquer um. Todos vestiam uniformes, tinham um olhar cauteloso e, em suas mãos, documentos que pareciam oficiais. Polícia Federal, todos no chão. A voz firme de um dos policiais cortou o ar. O pânico cresceu instantaneamente. Todo o demônio contido na sala chegou ao seu ápice. Tonhão prestou atenção nas vozes que murmuram ao redor. Cleide começava a tremer, uma expressão de terror estampada no rosto. Do que se trata? Maurício perguntou, tentando manter a pose, mas o medo escorrendo pela sua fronte. Estamos aqui para investigar um esquema de corrupção dentro da empresa. Informações sobre desvio de verba e envolvimento de personagens chaves, disse o policial, olhando direto para Maurício. A acusação pairou no ar como um veneno. Tonhão sentiu as pernas fraquejarem. Tudo o que acreditava parecia desmoronar. Mas o que isso tem a ver com Cleide? Ele gritou, inquieto. O olhar de Cleide era um misto de desespero e algo mais. Um medo profundo que Tonhão nunca havia visto antes. Sei que ela estava ciente do que estava acontecendo. Várias movimentações financeiras estranhas foram feitas em nome dela. Estava dentro do jogo e agora pode ser presa por conluio, declarou o policial. Tonhão sentiu o coração parar. Como assim, Cleide? Você sabia de tudo. Você estava com Maurício. As palavras saíram como um golpe. Não, eu juro. Eu fiz algumas entregas, mas não sabia. Ela começou, a voz trêmula, mas ele sentia que a cada palavra uma nova camada de traição se revelava. Você fez entregas? Do que você está falando? A confusão e a dor se tornavam insuportáveis, a raiva crescendo em seu peito. Tudo que construíram parecia afundar. Tonhão, Cleide sussurrou, mas ele não queria ouvir. O policiamento passava atrás dele, cercando Maurício, que estava cada vez mais nervoso. A máscara de segurança havia caído. É hora de revelar toda a verdade. Maurício disparou com um tom nervoso. Tudo o que planejei centrou-se na manipulação da empresa. Mas sim, Cleide foi minha aliada. Eu só não acreditei que ela fosse tão fácil de usar. Ele sorriu, uma risada cruel. O ar parecia pesado e um silêncio mortal tomou conta da sala. Tonhão olhou para Cleide, que parecia tão pequena agora, tão perdida. O desespero estava em seu olhar, mas a traição também. Você trabalhou junto a ele, você levou minhas informações, você. A voz dele tremia, um aperto no peito que quase o derrubava. Mas antes que Cleide pudesse responder, um grito estourou do fundo da sala. Não, tudo foi uma armadilha. Uma mulher surgiu, com a expressão furiosa, apontando para Maurício. Ele não é quem você pensa. Tonhão virou-se para reconhecer a mulher. Era Marta, a sua patroa. Essa foi uma jogada. E agora ele quer que você acredite que Cleide está envolvida. Não caia na armadilha dele, Tonhão. Ele está manipulando tudo. Marta avançou, mas antes que pudesse se aproximar, uma enorme explosão ecoou do lado de fora da empresa, como um trovão. O chão tremeu sob os pés, e as janelas estouraram em fragmentos. Vingança! Ele vai tentar! Maurício gritou, tentando correr, mas os policiais o agarraram. A cena se tornou um caos absoluto, enquanto todos buscavam escapar da poeira e dos destroços que começaram a cair do teto. Tonhão estava paralisado no meio dessa tempestade. A verdadeira natureza de Cleide, a lealdade dela, tudo estava se dissolvendo. Ele se virou para Cleide e então viu-a, chorando, perdendo a esperança. Tonhão, eu não fiz nada. Mas a cena estava mais complicada do que nunca. O que era verdade e o que era mentira? Ele sentiu a confiança escorregar como areia entre os dedos. Uma fração de segundo antes de tudo desabar ainda mais. Então o estrondo. A porta se abriu violentamente.
E um homem alto, de terno escuro e óculos escuros, entrou na sala com uma presença imponente. Eu sou o Dr. Leandro, da Agência de Investigação Estadual, disse ele, sem se apresentar, como se realmente entendesse todo o caos. A situação é mais séria do que vocês imaginem. Todos se voltaram para ele, confusos. E por que você está aqui? Maurício questionou, a voz tremendo. O que vocês precisam saber é que isso não é uma simples investigação de corrupção. Há muito mais em jogo. Um mês atrás, eu recebi informações de uma infiltrada. Há uma quadrilha muito maior se aproveitando da Transportes Horizonte e está infiltrada entre vocês, anunciou Leandro, sua voz grave ecoando. Tonhão sentiu que os fundações da realidade começaram a ruir sob ele. Infiltrada? Murmurou, sem entender. Sim, e o que vou dizer pode mudar tudo. As palavras do homem eram um misto de ameaçador e essencial. Cleide, sua vida está em perigo. A sua ligação com Maurício não é apenas uma mera cooperação. Esta foi uma armadilha sedenta de vingança. Você é o alvo por causa dos erros dele, e Maurício está em graves apuros com pessoas que não brincam. O coração de Tonhão disparou. Como assim? Ele se virou para Cleide, agora confuso e horrorizado. Nós sempre estivemos em busca desses que manipulavam a empresa do interior. A fraude é apenas uma parte do jogo, e quem está no meio disso tudo é você, Cleide. Não podemos perder tempo. A vida de todos vocês está em jogo. Tonhão olhou novamente para Cleide, que agora estava paralisada, e tudo parecia estar fazendo sentido de uma maneira distante e confusa. Ele se perguntava o que havia sido verdade e o que não tinha sido. Mas o que mais estava escondido por trás de tudo isso? O que mais ele não sabia? E se Cleide não era quem ele pensava? As certezas se desfaziam como areia nas mãos, e a tensão se intensificava, deixando o sentimento de terror se espalhar como fogo. O que viria a seguir? Naquele momento, cada segundo parecia uma eternidade, enquanto o destino deles se desenrolava em uma inesperada e perigosa reviravolta. Tonhão respirava fundo, tentando se acalmar enquanto a tensão na sala aumentava. O olhar de Cleide estava distante, e Maurício se aproximava com um sorriso que beirava o maligno. Você realmente acha que ela está do seu lado, Tonhão? A provocação correu fria pelas veias dele. A verdade, no entanto, estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Chega, não quero ouvir mais você, gritou Tonhão, a voz ecoando como um trovão. Mas a cena já estava em movimento. Cleide piscou, e os olhos dela brilhavam com uma emoção estranha. Uma centelha de algo não identificado, e no fundo, a confusão começou a tomar conta dele. Maurício se virou e, com um gesto sutil, gesticulou. O ambiente estava tenso, todo mundo ali parecendo estar esperando algo. Quando o silêncio se aprofundou, a porta da sala se abriu novamente, e um grupo de homens entrou. Eles não eram qualquer um. Todos vestiam uniformes, tinham um olhar cauteloso e, em suas mãos, documentos que pareciam oficiais. Polícia Federal, todos no chão! A voz firme de um dos policiais cortou o ar. O pânico cresceu instantaneamente. Todo o demônio contido na sala chegou ao seu ápice. Tonhão prestou atenção nas vozes que murmuriam ao redor. Cleide começava a tremer, uma expressão de terror estampada no rosto. Do que se trata? Maurício perguntou, tentando manter a pose, mas o medo escorrendo pela sua fronte. Estamos aqui para investigar o esquema de corrupção dentro da empresa. Informações sobre desvio de verba e envolvimento de personagens chaves, disse o policial, olhando direto para Maurício. A acusação pairou no ar como um veneno. Tonhão sentiu as pernas fraquejarem. Tudo o que acreditava parecia desmoronar. Mas o que isso tem a ver com Cleide? Ele gritou inquieto. O olhar de Cleide era um misto de desespero e algo mais. Um medo profundo que Tonhão nunca havia visto antes. Sei que ela estava ciente do que estava acontecendo. Várias movimentações financeiras estranhas foram feitas em nome dela,
Estava dentro do jogo e agora pode ser presa por conluio, declarou o policial. Tonhão sentiu o coração parar. Como assim, Cleide? Você sabia de tudo? Você estava com Maurício? As palavras saíram como um golpe. Não, eu juro, eu fiz algumas entregas, mas não sabia. Ela começou, a voz trêmula, mas ele sentia que a cada palavra uma nova camada de traição se revelava. Você fez entregas? Do que você está falando? A confusão e a dor se tornavam insuportáveis, a raiva crescendo em seu peito. Tudo o que construíram parecia afundar. Tonhão, Cleide sussurrou, mas ele não queria ouvir. O policiamento passava atrás dele, cercando Maurício, que estava cada vez mais nervoso. A máscara de segurança havia caído. É hora de revelar toda a verdade. Maurício disparou com um tom nervoso. Tudo o que planejei centrou-se na manipulação da empresa. Mas sim, Cleide foi minha aliada. E eu só não acreditei que ela fosse tão fácil de usar. Ele sorriu, uma risada cruel. O ar parecia pesado e um silêncio mortal tomou conta da sala. Tonhão olhou para Cleide, que parecia tão pequena agora, tão perdida. O desespero estava em seu olhar, mas a traição também. Você trabalhou junto a ele. Você levou minhas informações. Você. A voz dele tremia, um aperto no peito que quase o derrubava. Mas antes que Cleide pudesse responder, um grito estourou do fundo da sala. Não, tudo foi uma armadilha. Uma mulher surgiu, com a expressão furiosa, apontando para Maurício. Ele não é quem você pensa. Tonhão virou-se para reconhecer a mulher. Era Marta, a sua patroa. Essa foi uma jogada. E agora ele quer que você acredite que Cleide está envolvida. Não caia na armadilha dele, Tonhão. Ele está manipulando tudo. Marta avançou, mas antes que pudesse se aproximar, uma enorme explosão ecoou do lado de fora da empresa, como um trovão. O chão tremeu sob os pés, e as janelas estouraram em fragmentos. Vingança! Ele vai tentar! Maurício gritou, tentando correr, mas os policiais o agarraram. A cena se tornou um caos absoluto, enquanto todos buscavam escapar da poeira e dos destroços que começaram a cair do teto. Tonhão estava paralisado no meio dessa tempestade. A verdadeira natureza de Cleide, a lealdade dela, tudo estava se dissolvendo. Ele se virou para Cleide e então viu-a, chorando, perdendo a esperança. Tonhão, eu não fiz nada. Mas a cena estava mais complicada do que nunca. O que era verdade e o que era mentira. Ele sentiu a confiança escorregar como areia entre os dedos. Uma fração de segundo, antes de tudo desabar ainda mais, um novo personagem entrou na sala, trazendo um completo choque. Era um homem alto, com um rosto conhecido, mas totalmente diferente. Vilmar, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu da boca de Tonhão. Vocês não entendem o que está acontecendo. Essa empresa não é o que parece. Uns caras estranhos estão de olho em quem quer destruir vocês, disse Vilmar, com um tom de voz acelerado. No que você está se metendo, Vilmar? Maurício rosnou súbito e ameaçador, mas Vilmar não hesitou. Ele olhou em volta como se visse fantasmas. Muitos de vocês nunca perceberam, mas sua patroa, Marta, está conectada a essa quadrilha. Acreditem ou não, mas ela é a verdadeira cabeça disso tudo. Ao dizer isso, todos na sala ficaram em silêncio, chocados, as palavras ganhando peso no ar. O olhar de Cleide se aproximou ao de Tonhão, a tensão carregada de incertezas. Marta, não, ela sempre foi justa conosco, ele murmurou, enquanto seu estômago se contorcia. Eu avisei, estava tudo escondido e agora a casa caiu. Ela está armando tudo e sua esposa está sendo usada como cobaia. Eu não podia deixar você se prejudicar como eu fui. Estamos todos dentro de uma armadilha. A expressão de Vilmar era de desespero. E no fundo, a verdade pesava. A lealdade estava em jogo, e a certeza de um amor se tornava uma miragem. Tonhão olhou para Cleide, o coração se partindo. Isso é verdade? Um silêncio se instalou enquanto os rostos se contorciam em horror. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais ele não sabia? A única coisa que restava era o silêncio e a incerteza, e isso pesava mais que qualquer traição. A batalha ainda estava longe de terminar, e a verdadeira natureza das relações estava prestes a se desvelar. Tonhão respirava fundo.
tentando se acalmar enquanto a tensão na sala aumentava. O olhar de Cleide estava distante, e Maurício se aproximava com um sorriso que beirava o maligno. Você realmente acha que ela está do seu lado, Tonhão? A provocação correu fria pelas veias dele. A verdade, no entanto, estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Chega! Não quero ouvir mais você! Gritou Tonhão, a voz ecoando como um trovão. Mas a cena já estava em movimento. Cleide piscou, e os olhos dela brilhavam com uma emoção estranha. Uma centelha de algo não identificado, e no fundo, a confusão começou a tomar conta dele. Maurício se virou e, com um gesto sutil, gesticulou. O ambiente estava tenso. Todo mundo ali, parecendo estar esperando algo. Quando o silêncio se aprofundou, a porta da sala se abriu novamente, e um grupo de homens entrou. Eles não eram qualquer um. Todos vestiam uniformes, tinham um olhar cauteloso e, em suas mãos, documentos que pareciam oficiais. Polícia Federal, todos no chão! A voz firme de um dos policiais cortou o ar. O pânico cresceu instantaneamente. O demônio contido na sala chegou ao seu ápice. Tonhão prestou atenção nas vozes que murmuriam ao redor. Cleide começava a tremer, uma expressão de terror estampada no rosto. Do que se trata? Maurício perguntou, tentando manter a pose, mas o medo escorrendo pela sua frente. Estamos aqui para investigar um esquema de corrupção dentro da empresa. Informações sobre desvio de verba e envolvimento de personagens chaves, disse o policial, olhando direto para Maurício. A acusação pairou no ar como um veneno. Tonhão sentiu as pernas fraquejarem. Tudo o que acreditava parecia desmoronar. Mas o que isso tem a ver com Cleide? Ele gritou inquieto. O olhar de Cleide era um misto de desespero e algo mais. Um medo profundo que Tonhão nunca havia visto antes. Sei que ela estava ciente do que estava acontecendo. Várias movimentações financeiras estranhas foram feitas em nome dela. Estava dentro do jogo, e agora pode ser presa por conluio, declarou o policial. Tonhão sentiu o coração parar. Como assim, Cleide? Você sabia de tudo? Você estava com Maurício? As palavras saíram como um golpe. Não, eu juro, eu fiz algumas entregas, mas não sabia. Ela começou, a voz trêmula, mas ele sentia que a cada palavra, uma nova camada de traição se revelava. Você fez entregas? Do que você está falando? A confusão e a dor se tornavam insuportáveis, a raiva crescendo em seu peito. Tudo o que construíram parecia afundar. Tonhão, Cleide sussurrou, mas ele não queria ouvir. O policiamento passava atrás dele, cercando Maurício, que estava cada vez mais nervoso. A máscara de segurança havia caído. É hora de revelar toda a verdade. Maurício disparou com um tom nervoso. Tudo o que planejei centrou-se na manipulação da empresa. Mas, sim, Cleide foi minha aliada. Eu só não acreditei que ela fosse tão fácil de usar. Ele sorriu, uma risada cruel. O ar parecia pesado, e um silêncio mortal tomou conta da sala. Tonhão olhou para Cleide, que parecia tão pequena agora, tão perdida. O desespero estava em seu olhar, mas a traição também. Você trabalhou junto a ele. Você levou minhas informações. Você. A voz dele tremia. Um aperto no peito que quase o derrubava. Mas antes que Cleide pudesse responder, um grito estourou do fundo da sala. Não, tudo foi uma armadilha. Uma mulher surgiu, com a expressão furiosa, apontando para Maurício. Ele não é quem você pensa. Tonhão virou-se para reconhecer a mulher. Era Marta, sua patroa. Essa foi uma jogada, e agora ele quer que você acredite que Cleide está envolvida. Não caia na armadilha dele, Tonhão. Ele está manipulando tudo. Marta avançou, mas antes que pudesse se aproximar, uma enorme explosão ecoou do lado de fora da empresa, como um trovão. O chão tremeu sob os pés, e as janelas estouraram em fragmentos. Vingança, ele vai tentar! Maurício gritou, tentando correr, mas os policiais o agarraram. A cena se tornou um caos absoluto, enquanto todos buscavam escapar da poeira e dos destroços que começaram a cair do teto. Tonhão estava paralisado no meio dessa tempestade. A verdadeira natureza de Cleide, a lealdade dela, tudo estava se dissolvendo. Ele se virou para Cleide e então viu-a, chorando, perdendo a esperança. Tonhão, eu não fiz nada.
mas a cena estava mais complicada do que nunca. O que era verdade e o que era mentira? Ele sentiu a confiança escorregar como areia entre os dedos. Ele não conseguia processar tudo. Então, como um relâmpago, de repente, a figura de Vilmar, o antigo colega de estrada de Tonhão, apareceu. Vilmar, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu da boca de Tonhão. Vocês não entendem o que está acontecendo. Essa empresa não é o que parece. Os caras estranhos estão de olho em quem quer destruir vocês, disse Vilmar, com um tom de voz acelerado. No que você está se metendo, Vilmar? Maurício rosnou, súbito e ameaçador, mas Vilmar não hesitou. Ele olhou em volta como se visse fantasmas. Muitos de vocês nunca perceberam, mas sua patroa Marta está conectada a essa quadrilha. Acreditem ou não, mas ela é a verdadeira cabeça de Fupudo. Ao dizer isso, todos os presentes ficaram em choque, os olhos arregalados, como se um raio tivesse caído em pleno dia. Não pode ser, murmurou Tonhão, atordoado. A razão inclinava sua cabeça como um pêndulo em movimento. Cleide o encarava, confusa. Isso não faz sentido, Vilmar. É tudo uma farsa. Marta manipulou o tempo todo. Cleide, você é inocente, mas agora eles vão usar você como isca para acabar com Tonhão. Gritou Vilmar, sua voz cortante ecoando. De repente, a mesma porta pela qual a polícia entrou se abriu novamente, desta vez revelando uma figura familiar. Miguel, um dos diretores que sempre apoiou Tonhão. Ele carregava um sorriso irônico e uma pasta enorme em suas mãos. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, mas a diversão na sua voz desapareceu rapidamente ao notar a confusão. Miguel, você também faz parte disso? Tonhão questionou com a voz embargada. Os olhos de Miguel brilharam com um tipo de certeza. Eu sempre fui o lobo no meio das ovelhas. Muito prazer, Tonhão. O que você vê aqui é só um desgaste, mas essa empresa não será mais sua. Não há mais espaço para você e sua esposa. Miguel, o que isso significa? Perguntou Cleide, o desespero já tomando conta da sua mente. Significa que fiz um acordo com ela. Ele apontou para Marta. Assumimos o controle e você, Cleide, terá um lugar de destaque. Se você não nos atrapalhar, o tempo deles acabou. Tonhão olhou para a cena, agora em um verdadeiro campo de batalha. A traição chegava a níveis que ele não podia imaginar. E ali, na frente dele, seus aliados se transformavam em inimigos, amigos em traidores, enquanto o chão desmoronava sob seus pés. Com a chegada de Vilmar e Miguel, tudo o que ele conhecia passou a estar em risco. O que mais estava oculto? E como uma simples empresa de transporte se transformou num campo de guerra. Enquanto a poeira assentava, uma nova questão se formava. Quem ele poderia realmente confiar? A batalha estava longe de acabar, e ele precisava descobrir os segredos antes que fosse tarde demais. Tonhão estava em pé, o coração batendo com força, enquanto as revelações se desenrolavam diante dele. O ambiente estava elétrico. A tensão no ar parecia quase palpável. Cleide o olhava com olhos assombrados, como se implorasse por compreensão. Mas seu mundo havia desmoronado. Você estava envolvida nisso? Como você pôde fazer isso comigo? A dor transbordava em sua voz. Miguel, você foi cúmplice desse jogo sujo e agora quer jogar todo o peso nas costas dela? Tonhão não conseguia controlar a raiva que fervia dentro dele. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, revelando uma trama mais obscura do que jamais imaginara. Miguel deu um passo à frente, o olhar desafiador. Ela fez parte da estratégia. Eu só estava fazendo o que precisava ser feito. Ele parecia se divertir com o caos ao seu redor. Desgraçado, você não vai sair impune disso, gritou Tonhão, a fúria o empurrando para a frente. Mas antes que pudesse partir para cima de Miguel, os policiais cercaram o diretor, prontos para levá-lo. Miguel, vamos dar um fim a isso agora, ordenou um dos agentes, prendendo pelos pulsos. E naquele momento, Tonhão sentiu um peso sair de seus ombros.
A justiça estava começando a se fazer. Enquanto Miguel era levado para fora, um grupo de motoristas e colegas começou a se reunir em volta, sussurrando e trocando olhares assustados. A confusão e o medo estavam estampados em cada rosto. Nada seria como antes. Marta, você também vai pagar por isso. Tonhão virou-se para sua chefe, que se recuou apavorada. Eu sempre soube que algo estava errado com você. Tentou me usar como um peão. Eu pensei que era uma amiga, que você estava do meu lado. A traição a feriu profundamente, mas a frustração tinha que ser canalizada. Marta balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Tonhão, eu juro, não era assim. Eu estava presa nessa armadilha também. Mas Tonhão não queria ouvir mais suas desculpas. A confiança quebrada não poderia ser consertada com palavras vazias. Então um barulho ecoou. Vilmar, que tinha estado escondido entre os carros, clama ao ver um caminhão de carga se aproximando rapidamente. Cuidado! O que é isso? Todos se viraram, e antes que pudessem reagir, o caminhão parou de repente, levantando poeira ao redor. Um grupo de homens de terno desceu, parecendo tão ameaçadores quanto os agentes da Polícia Federal que ainda estavam na sala. Quem são eles? Tonhão se perguntava, a adrenalina correndo em suas veias. Levantou a mão, apontando para eles. Não se mexam! Isso não acabou. Precisamos tirar Cleide daqui. As palavras ecoaram em sua mente. Ele olhou para Cleide, que estava cercada, o pânico misturado ao desespero. Todos estavam tentando se proteger. Mas a única coisa que ele sabia era que não iria perder Cleide sem lutar. Nós vamos sair dessa, prometo, ele assegurou, mesmo sabendo que a incerteza ainda pairava no ar. Os homens se aproximaram e, em um movimento rápido, pegaram Cleide e a arrastaram em direção ao caminhão. O que vocês estão fazendo? Tonhão gritou, sentindo seu corpo esquentar com a raiva. Os homens encararam Tonhão com sorrisos malignos. Ela é nossa agora. A lealdade dela será recompensada. As palavras deles cortaram como facas, e a única coisa que Tonhão pôde fazer foi assistir, impotente. No entanto, antes que o caminhão pudesse sair, o grupo da Polícia Federal se posicionou, prontos para intervir. Deixem a mulher em paz. Ela não faz parte disso. O clima era de tensão e a batalha poderia começar a qualquer momento. Tonhão sabia que o tempo estava se esgotando e que a realidade que conheciam estava em xeque. Ele precisava da verdade. Precisava encontrar uma solução. O que mais estava escondido? Mas neste momento de incertezas, a única certeza que tinha era que sua luta estava longe de terminar. Ele liberou um último olhar para Cleide. Um vamos vencer isso juntos silencioso, enquanto o caos ao redor deles tomava conta. Agora a guerra pelo que parecia ser realidade ainda estava em aberto. E somente quando a poeira assentar é que finalmente saberiam o que realmente estava em jogo. E você? O que fará a seguir? Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não é